Bom dia a todos. O ensinamento de hoje, domínio do materialismo, é perfeito para nossa atual situação. Quer dizer que o próprio Japão, pós-guerra, estava em igual situação política, né? E aí, com esses problemas todos, foi evoluindo a parte da legislação, né, do Japão. E, claro, não está mais como citado aqui, mas que ainda não é o ideal, né? Justamente por causa disso, né, do materialismo, né? Se puder, se conseguir, eles fazem, né? Só tem medo da lei. Mas se tiver uma brechinha, né, acaba. Mas nem só de pessoas assim, né, desonestas, esse mundo. Existe também pessoas com bastante índole, de vontade, com princípios, né? O reverendo citou um agricultor, né? Vocês devem ter lembrança dessas palestras, em que ele cita um agricultor de plantação de maçã. E ele comentou bastante sobre ele nos cultos, né? Eu tive o privilégio de assistir o filme da vida dele, né? E muito bonito o filme, muito bem feito. Conta a história da vida dele, que ele é o segundo filho de uma família de pessoas que já plantavam maçã há gerações, né? E eles, como segundo filho, não têm a obrigação de seguir os passos do pai. Então o filho mais velho foi como, né, que herdou essa de seguir com a plantação de maçã. Mas aí apareceu uma moça, e nessa família o pai não tinha filho. Então, casando com essa filha, ele passou a ser filho, né, do sogro. É assim que funciona no Japão. E aí ele passou a cuidar de uma outra plantação de maçã. Só que a esposa tinha alergia ou reagia muito forte aos defensivos agrícolas. Ela ficava de cama, ficava doente, ficava muito mal. E aí ele perguntou para o pai, para o sogro, falou, mas isso é sempre, falou, desde sempre, desde pequeno, na hora de colocar os defensivos agrícolas, ela passava mal e ficava doente. E com isso ele começou a pesquisar formas de não precisar usar os defensivos agrícolas, né? E procurou nos livros agriculturas orgânicas, procurou literaturas referente a... Mas a maçã, ela era bastante complicada, sempre foi no Japão, por ser uma coisa bastante... que não pertence ao clima do Japão. E tinha essa forte ideia de que sem defensivo, sem agrotóxico, não dava uma maçã, né? E ele, acreditando que era possível dar as maçãs, ele passou a não usar, né? Decidiu não usar, e com o apoio do sogro, incrível que pareça, o sogro apoiou, né? Você quer fazer isso? Então eu te apoio, né? E começou o primeiro ano, né? Não deu nada, o segundo ano, terceiro ano. E isso passou-se 10 anos. São 10 safras. Ele aguentou 10 safras. Ou seja, porque a fonte de entrada, recursos, é só essa, a maçã. E ela dá uma vez por ano, né?
Então, não dando a maçã, ele não tinha dinheiro para passar o ano. Mas mesmo assim, ele fazendo bico, ia para Tóquio fazer bico, serviços extras, serviços de porteiro, de trabalhos assim. E com isso mantinha a família, precariamente, né? E confiando. Mas não bastasse a dificuldade financeira, a oposição da cidade, que a cidade é a cidade de maçã, né? Famosa no Japão por ser de maçã. E aí existe uma cooperativa e eles se reúnem sempre para conversar e com certeza era de desaprovação, né, do que ele estava fazendo, que estava trazendo bichos, né, para a plantação da cidade toda, e que isso estava prejudicando a todos, né? E com isso ele criou muita inimizade, as pessoas ficaram com muita raiva dele, né? Nem cumprimentava, nem conversava nem com ela, nem com a esposa, nem com os filhos, né? Então ele tinha 3 filhas, né? E pequenas, né? Então imagine a dificuldade. Mas ele persistiu, né? Aí no 9º ano, ele meio que queria desistir, né? Por causa da tamanha dificuldade, e a família dele, não a família do sogro, e sim a família dele, também desaprovava. Por que você faz isso com seus filhos, né? Na escola, a diretora me chamou para ver que a sua filha, a mais velha, estava dividindo uma borracha em 3, né? Cortando em 3, para dar para as irmãs. Quer dizer, que ela só tinha dinheiro para comprar uma borracha. Isso não se faz, e contando para ele, né? E a filha dividiu e ficou famosa essa história na escola. E aí a cidade toda recriminou ele, né? Como é que ele faz isso, né? E era uma época que a maçã era cara. Então, o pessoal vivia bem. E menos ele, que acreditava que era possível, mas que, pouco a pouco, as forças externas foram ficando cada vez maiores e ele foi meio que desistindo. Aí, no 9º ano, ele falou para a esposa que ia desistir. Parar com isso e voltar ao que era antes. Aí, a filha estava escutando, a filha tinha uns 11 anos, escutou de um aposento contigo e veio correndo falar com o pai. Falei, pai, não desiste, né? Para que nós passamos tanto aperto nessa vida? Para que, pai? Se o senhor desistir agora, qual foi a finalidade da gente ter passado todo esse aperto? Né? Falei, pai, nessa minha vida eu nunca comi maçã, esperando a sua maçã, né? Minha primeira maçã, eu quero comer a sua maçã. Eu só acredito nessa maçã, né? Aí, aquele choro, né? E ele continuou. Mas era difícil. Eles tiravam toneladas assim, sacos e sacos daquele lagarta que come as folhas. Todo ano eles enchiam sacos e sacos. Tudo tirado na mão, né? E aí ele no 9º ano, fala, eu que atrapalho minha família, né? A felicidade da minha família, a infelicidade da minha família sou eu, né? É minha culpa. Então ele pensa no suicídio. Vai para o mato e ele tenta alcançar um galho alto com uma corda para se enforcar. Só que ele não consegue joga, não consegue. Aí uma hora a corda cai perto de uma árvore. Quando ele vê, é uma macieira. Só que no meio do mato. Era alguma coisa abandonada, um passarinho levou a semente. Estava lá. Aí quando ele chega perto, ele percebe a beleza da árvore. E como ele conhece, ele fala, meu Deus, né? Como pode estar tão assim, viçoso, bonito? Aí ele pesquisa a terra, ele vê que a terra é fofa, com um monte de tipo de planta junto.
Aí dá um estalo na cabeça dele, né? Ele instala na cabeça dele que é necessário criar essa atmosfera de natural. Então ele larga o mato crescendo, deixa os bichos, a cobra, rato, tudo que é bicho do mato, lá dentro das macieiras dele. E aí no 10º ano dá a maçã, né? Dá uma maçã maravilhosa, pequena ainda. E ao comer, eles falam no filme que é um sabor maravilhoso, né? Então, o filme passa assim, termina assim. E hoje ele tem essa maçã é famosa no Japão. Ela dá grande, ela dá uma beleza e o sabor, quer dizer, eles vendem a um preço assim, absurdo de caro, né? Inclusive o reverendo queria muito ter conversado, mas nunca aconteceu de calhar assim a agenda né? Mas não deu para conversar, mas ele queria muito, né? Pois ele achava que pessoa especial, né? E tem uma cena no final do filme que tem uma árvore só que todas deram flores maravilhosas, bonitas, viçosas, e só uma árvore não tinha, estava seco. Aí a filha mais nova pergunta para o pai: pai, por que só essa árvore está seca? Aí ele falou assim: filha, eu estou com vergonha, mas eu vou te confessar. Eu converso com todas as árvores, só que essa árvore está muito perto do vizinho. E eu fiquei com vergonha de conversar com essa, que vão achar que eu sou, né? Então, só ela eu não conversei. E só ela não deu. Só ela ficou seco, né? E ensinou isso para as crianças, né? Quer dizer, ensinar essa parte espiritual, eu acho que é a solução para o que a gente está passando, né? Claro, ir na rua, protestar, sim, é uma forma que deu certo no Brasil de pelo menos eles ficarem com medo da justiça, ficarem com medo da opinião pública, mas não é a solução. Não é a solução, né? Se as pessoas que assumirem não tiverem essa espiritualidade, acreditar no invisível, nunca vai consertar, né? Só vai pôr uma pessoa com menos apetite para roubar, ou com mais ou com menos, né? Mas a ideia é a mesma, né? Tirar proveito, né? Então, é na própria educação que está todo o problema, segundo Meishu Sama. E essas pessoas, como esse senhor da maçã, seu Kimura Akinori, né, famoso no Japão já, esses tipos de pessoas são pessoas que têm essa força, né, de desbravar. Quando o templo adquiriu lá em Ibiú, na reserva, na época era reserva florestal, para ter o templo lá, lá era só mato, né? Era só 100%. Para ir para a cachoeira, precisava trilhar uma trilha bem apertada, bem fechada, né? E ia andando, ia a pé, né? Mas aí, com o tempo, não dava para ir todo dia. Não dava para ir e ficar, dormir, né? Por não ter acomodações. Então ia no mesmo dia e voltava. E contratando pessoas com força física, com bastante energia, foi feita uma estrada à mão, né? Uma estrada cavando na enxada, a estrada para passar o carro, foi abrindo clareiras, né, para construir a casa, o chalé, e assim foi indo, né? Para hoje ter um lugar para poder ficar, uma clareira aberta, quer dizer, na mata. Eu acho que essas pessoas são pessoas que são esses desbravadores, né, que vai e faz o serviço difícil, o serviço pesado, serviço em que muita gente prefere já o lugar pronto, já lugar, né? Não, de fazer um lugar novo, né?
de uma mata fechada, aquele monte de plantas, animais selvagens e tudo. Quando você abre uma clareira, bate a luz do sol, né? Então você cria um refúgio. E nesse caso, é a parte espiritual, ou seja, o próprio templo, é um refúgio que foi desbravado, que foi desmatado, né? E que hoje tem um lugar para poder ficar, né? E esse tipo de pessoa tem essa missão, né? Missão difícil, bastante difícil, que às vezes eles se sentem só, né? Fazendo sozinho. E por incrível que pareça, esse senhor Kimura Akinori, depois do sucesso dele, todo mundo que foi contra e que judiou dele, né? Foi pedir ajuda para ele, foi pedir como ele faz, né? E sem revanchismo nenhum, ele, com todo o coração, foi ensinar as pessoas, sabendo que isso vai ajudar a todos, inclusive quem come a maçã, né? Pelo veneno que é colocado. Mas aí ele percebe que não é todo mundo que consegue, pois falta ali a parte espiritual, que é essa de conversar com as plantas, amar as plantas, essa parte espiritual, né? Não é a pessoa só pensando, não, claro, ele vende mais caro, eu vou fazer o jeito dele. Quer dizer, só a parte visando o lucro, visando a parte estritamente comercial, não consegue dar o resultado. A maçã percebe o sentimento dele, né? Quer dizer, a pessoa só consegue dopando a maçã, né? É um jeito de dopar ela e ela perde a noção da maçã, né? Contaminado, mas dá, né? Então, essa parte dessa parte do filme que a filha fala que para quê, né? Foi esse tempo todo passando apuros. Nessa parte do filme eu desabei a chorar, mas chorar muito porque me senti na pele dela, né? Porque eu entendi ela, né? Porque muitas vezes o reverendo queria desistir, né? Falou, não dá, assim não dá. E vinha falar com a gente. E por sorte, a gente, por acreditar, falou, não, pai, vai dar certo, né? Jamais a gente falou, não, vai fechar tudo então, né? Não, pelo contrário, e era raras vezes, e sempre ele melhorava em questão de horas. Não levava esse sentimento para dias. Era horas, um momento de fraqueza, um momento normal de um ser humano, né? Então, esse momento, eu queria ter dito muito mais, né? Que eu o admirava no sentido desse esforço para desse ideal, né? Todo mundo está sofrendo com a criação dos filhos hoje, né? Um problema sério, né? Todo mundo, os filhos não obedecem, não sei o quê. Quando eles são pequenos, eles nos idolatram. A gente é semideus para eles, né? É pequenininho, né? Mas à medida que eles vão crescendo, eles vão vendo nossos defeitos, né? E, claro, vão percebendo quem a gente é de verdade, né? Mas se falta essa parte que é a parte principal do ser humano, ou seja, a coluna mestra, ou no Japão fala shin. Shin seria o grafite do lápis, né? Se a gente não tem isso, não ganha. Não adianta que não ganha o respeito deles, né? Basta ter essa vontade de um mundo melhor, né? Você ter esse ideal de que é necessário fazer algo para melhorar o mundo. E tendo isso de verdade no coração seu, os filhos também percebem. Quer dizer, defeito todo mundo tem. Defeito todo mundo vai ter. Mas aí o defeito passa a ser uma coisa irrisória, sabendo que para o filho, que ele tem o principal, né? Que é esse que diferencia o ser humano do animal,
Então, é tudo isso, meio Sama sintetiza nesse ensinamento, que não adianta. Né? O problema é o materialismo. O problema é não confiar em Deus, ou não ter fé em Deus. Né? Então, ocasiona todo esse problema. Então, como é que vai mudar esse Brasil, ou mudar esse mundo? Né? Tem uma coisa que eu sempre percebi, e de fato acontece, né? Lá, a adquirir a terra lá em Juquitiba, essa fazenda, né? Lá foi adquirido lá, né? Aqui o templo, né? Aqui nas Perdizes, lá em Santa Catarina e Ribeirão Pires, né? Com a oração, com a presença de Deus, no momento que você reza e a presença de Deus se faz presente, ou seja, na oração, né, o ambiente muda do local. Perdizes era um bairro comum, assim, um bairro de classe média baixa, classe média, assim, bem parecido com a Pompeia. Um bairro bem simples mesmo. Casarões, casas antigas, mas bem simples. E hoje a gente vê, né, uma Perdizes talvez está entre os mais valorizados de São Paulo. Né? A fazenda, não precisa dizer, já virou parque estadual até. Né? Santa Catarina era uma zona rural, uma zona que só tinha arrozal, e hoje está se transformando naquele lugar do templo, transformando num bairro, um dos melhores bairros da cidade, né? Com casas bonitas, casas bem feitinhas, um bairro bem bonito. Né? Mas por trás de tudo isso tem as pessoas que oraram, que rezaram, né? Que pediram a presença de Deus. E aí, naturalmente, as pessoas que vão para essa terra, para essas redondezas, se sentem bem. E se sentindo bem, automaticamente compra e, né, faz as casas. Quer dizer, tem que acreditar mais nessa parte do que é preciso fazer agora nesse nosso estado, nesse nosso país. Né? É bom ir protestar? É válido. Mas é muito mais válido a oração. É mudar o espírito desse Brasil. Né? Desde o começo da colonização brasileira, o sonem que veio para cá era o sonem de tirar o que puder. Né? Diferentemente dos desbravadores, né? Que foram aos Estados Unidos para tentar criar um mundo novo. Um mundo onde se baseasse na fé cristã. Né? Então foram os colonizadores, sofreram barbaridade, né? Mas nem por isso eles desistiram. Né? Então esse sonem foi o começo deles. E o nosso foi para tirar tudo que tinha aqui e levar embora. E até hoje continua. Olha como é importante o comecinho. Né? Então, para mudar essa situação, eu acho que só a força do Deus Supremo. Né? Pedir a Deus para que purifique, né, o Brasil, para que a gente chegue a um dia ter, né, governantes maravilhosos. É uma utopia, mas é possível. Né? Se existe os ruins, deve existir o contrabalanço deles. Né? Só que eles não estão querendo ficar agora. Né? A pessoa que também entra não consegue fazer nada. Né? Então precisa muito mais de força do alto para que mude alguma coisa. Então, a partir de hoje, vocês entenderem que faz a diferença. Muitos desistiram, porque toda criança, eu sei que nasce com essa vontade, quero ser algo na vida, quero ser útil à vida, quero ser útil à humanidade. Esse sentimento é inerente à criança. Né? Quase todas as crianças têm esse sentimento. Mas que, pouco a pouco, vai abafando, chega um adulto que fala, não adianta. Né? Olhando assim, materialmente, não adianta.
Vai trocar agora, o governo troca 6 por meia dúzia. Né? Então, é uma coisa, olhando pelo prisma material, desiste. Né? Mas não é bem assim. Né? Existe uma força muito maior, que é o lado espiritual, né? Que rege tudo isso. Né? Então, sabedor disso, e principalmente o Jorei, né? No qual uma pessoa que nunca fez curso de medicina, caríssimo, né? Curso de medicina, depois laboratórios caríssimos, né? Milhões de cabeças pensantes, né? Toda uma energia colocada em cima da medicina, e umas simples pessoas que nunca fez medicina, levanta a mão e cura. Né? Quer dizer, isso é o melhor jeito de quebrar essa superstição, ou seja, quebrar o materialismo. Né? Basta ter a força de Deus que cura. Então, vocês têm uma certa responsabilidade, né? Perante todos, perante o Brasil, perante o mundo, né? Através da oração, através da dedicação de vocês, chegar a esse mundo ideal. Né? Porque essa parte desses desbravadores, né? O mundo era um mundo assim, totalmente dominado pelo animal, né? Espírito animal. E pouco a pouco, nascendo esses grandes espíritos, quebrando pouco a pouco esse... Né? Nasceu Moisés com os 10 mandamentos. Até então não tinha esses 10 mandamentos, que é o básico, é o natural, né? Vocês olhando aqui, os 10 mandamentos, você vê, mas isso é natural. Né? O ser humano tem que... Não, mas aquilo também não tinha. Né? Aí depois nasce Jesus, ensina o amor, né? Amar a ti como... Amar a si mesmo como aos outros, né? Igual no Oriente, quando veio o ensinamento de Canon, né? Também de principal o amor, e pouco a pouco vai quebrando e vai chegando ao ideal. Mas é necessário esse trabalho. Então eu acho que nós estamos aqui, com todos vocês aqui, eu acho que é nesse sentido, né? De acreditar nisso. Né? O quanto é importante para todos, né? A presença de vocês, a oração de vocês, para que as pessoas não percam a esperança. Né? Porque é muito fácil perder a esperança. Do jeito que está, falar, não tem jeito, isso não tem jeito. Né? Mas é possível. Né? Se cura a doença levantando a mão, tudo é possível. Né? Então, a abertura do Sonen de vocês todos. Sempre acaba ficando pequeno, virando só a sua pessoa, o bem-estar, a família, né? Mas não pensa que se você abrir esse Sonen para o mundo, também funciona, né? Porque não tem limite para o pensar, para o Sonen, não tem limite para o espírito. Basta vocês abrirem o leque, basta vocês entenderem que é possível, né? Aí uma força maravilhosa desce e opera milagres. Né? Então há necessidade de todos vocês presentes aqui na oração, e com isso, claro, os ancestrais junto, né? E com isso formar várias clareiras, vários lugares que você consiga sentir a luz do sol. Né? Porque uma pessoa que nunca sentiu vai achar que é assim mesmo, o mundo é assim dentro da floresta. Né? Mas quando chega numa clareira onde tem alimentos maravilhosos, plantas, flores maravilhosos, né, bonitos,
E, nesse sentido, a pessoa olha e fala assim, ah, é aqui. Né? Mas, para isso, precisa existir esse lugar. E é a nossa missão. Se deixar, o mato toma conta de novo. Né? Então, é necessário carpir, é necessário deixar limpo. Esse trabalho de formiguinha. Né? E aí, como todos vocês sabem, nós estamos reformando Santa Catarina. Também foi um núcleo aberto, também foi uma clareira aberta lá. Mas se deixar, o mato toma conta. Então é necessário a ajuda de todos vocês para que mantenha e espalhe essa boa nova, né, para as pessoas. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e um bom fim de domingo. Obrigado.